Vidas Anastasianas. O podcast de história oral das Irmãs Dominicanas de Montéi. Minas Gerais, 1955. A paisagem é formada por vales e colinas cobertos de vegetação e coloridos pelo sol. A cidade que se esconde entre as montanhas leva o nome dos pássaros de beleza peculiar, que, em abundância, trilham caminhos por aqueles céus. Mutum, naquela época, era um município de charme pacato e movimento crescente. Ruas de terra batida, casarões imponentes e um comércio simples, que vibrava e era impulsionado pelo povo. Como quase toda boa vila interiorana, a cidade era movida pela agricultura e pela pecuária. Produtores experientes e dedicados transformavam cada amanhecer em oportunidade e cada colheita em futuro. Marcílio Rodrigues de Oliveira era um desses homens do campo, um lavrador de mãos firmes e alma comprometida com a terra. Com o apoio da esposa, Rita Teixeira de Oliveira, mulher de fé e presença abundante, formou um lar alicerçado em trabalho, religiosidade e amor incondicional. Era um casal cristão, muito atuante na igreja, e foi desse chão fértil, tanto no solo quanto nos valores, que floresceu uma família numerosa, 17 filhos. Nesse cenário de partilhas e esforços, sob o mesmo teto simples que abrigava tantos sonhos, nasceu a pequena Vera Lúcia, em 23 de março de 1955. Sua chegada era a continuidade de uma história que atravessaria décadas, carregando o início de uma vocação que floresceria em nome de outras tantas vidas. O cotidiano da família se dividia entre a lida na roça e as tarefas de casa. Seu Marcílio preparava, semeava e capinava a terra, acompanhando com paciência os ciclos das plantações. O sustento vinha da agricultura, mas também da criação do gado e de leite. Dona Rita, por sua vez, administrava com destreza as demandas da casa. Preparava os alimentos, cuidava dos pequenos e organizava as tarefas domésticas com uma sabedoria prática. As filhas e filhos assumiam responsabilidades desde cedo, guiados por um senso de coletividade nascido do exemplo dos pais. Eu admirei muito minha mãe, que ela tinha uma dinâmica para a gente assumir as tarefas. Ela fazia por rodízio, sem saber que era rodízio. Então, cada semana, uma de nós assumia uma determinada tarefa. Então, a gente fazia de tudo um pouco. A gente passava por todas as atividades e a gente sentia assim, que a gente fazia aquilo com alegria. A infância, ainda que rigorosa, era vivida com alegria. Havia tempo para o trabalho e para as brincadeiras das crianças, que corriam soltas entre as árvores e quintais, inventando aventuras e rindo com liberdade. Foi uma infância assim, muito alegre. A gente se divertia muito, a gente brincava, às vezes nossos primos iam para lá, a gente brincava, subindo nas árvores, fazia a maior estripulia da vida. A fé era o fio que entrelaçava a vida cotidiana da família. No lar de Marcílio e Rita, a oração era uma prática constante. Todas as noites, rezavam o terço encarando a espiritualidade como fundamento. Nos meses de maio e outubro, dedicados à Virgem Maria, e dezembro, dedicado a Santa Luzia, reuniam os vizinhos para momentos de devoção comunitária. Também participavam de encontros para estudo e leitura da Palavra de Deus, e aos domingos, frequentavam assiduamente as celebrações. As missas aconteciam somente nos períodos de desobrigas, quando os missionários saíam para levar a Palavra de Deus às comunidades mais remotas. Os primeiros anos escolares de Vera Lúcia se deram num povoado próximo de Mutum. Todos os dias, as crianças caminhavam 1 légua, cerca de 6 quilômetros, para ir e voltar da escola. A pequena estudou até a antiga admissão, uma espécie de prova de passagem entre os ciclos escolares. Mas como era comum às meninas da época, precisou interromper os estudos para ajudar mais intensamente em casa. Ainda assim, a semente do conhecimento já havia sido lançada e haveria de florescer mais adiante.
Uma grande mudança marcou um novo ciclo na vida da família Oliveira. Com o sustento cada vez mais difícil em Mutum, seu Marcílio decidiu migrar em busca de melhores condições de vida. Encontrou na região de Palestina do Pará um lugar promissor. E para lá, a família levou seus sonhos, suas lembranças e sua fé. Nós levamos 3 dias e 3 noites para chegar, as estradas cheias de lama e encontrar um local que a gente não conhecia. A gente foi assim, no escuro. Quando nós chegamos lá, eu dormi 24 horas diretão, porque primeiro, acho que a pressão baixou e o clima de lá era completamente diferente. Mas foi muito bom. A gente logo também se adaptou, mas foi bom também, foi gratificante. Nesse novo solo, quente e desafiador, Vera Lúcia conheceu pela primeira vez as Irmãs Dominicanas de Montéi. Seu primeiro contato foi com as irmãs Lina, Odete, Cláudia e Guida, que formavam uma presença ativa e solidária entre os mais pobres. As irmãs desenvolviam ali um trabalho missionário comprometido, lutando ao lado do povo da Palestina, assistindo famílias, organizando grupos de base e garantindo melhores condições de vida. Pouco depois, a jovem Vera Lúcia teve a oportunidade de estudar no Colégio Santa Terezinha, instituição de ensino da rede anastasiana dominicana em Marabá. Foi ali, naquele território onde a fé se mesclava com o estudo, que Vera Lúcia percebeu o chamado definitivo. E eu fazia parte do momento de oração com elas, eu fazia parte de alguns momentos assim, de lazer, então foi assim, afirmando mais para mim essa vontade de ser religiosa. No colégio, Vera concluiu o ensino fundamental e aos 25 anos, o ensino médio. O estudo, retomado com maturidade e propósito, já se orientava por uma convicção que crescia em silêncio, a de que sua vida seria entregue ao serviço do outro. A faculdade viria mais tarde, mas o aprendizado mais profundo já estava em curso. Nas lições da infância, nos valores vividos em casa e no exemplo das irmãs, que faziam da fé uma ação concreta no mundo. A entrada para o noviciado foi uma experiência plena, realizada também em Marabá ao longo de 2 anos. Muito estudo, formação e convivência religiosa marcaram esse período. Após sua primeira profissão, celebrada em 21 de novembro de 1981, Irmã Vera Lúcia foi transferida para o município de Arraias, no Tocantins. Viveu 4 anos naquela terra, onde deu continuidade às suas experiências à frente das salas de aula. O trabalho com a educação era um desejo antigo, profetizado ainda no passado sob sua sabedoria infantil. Tinha 10 anos de idade. A professora naquela época pediu para fazer uma redação dizendo o que a gente queria ser quando crescer. E eu coloquei que eu queria ser professora e irmã de caridade. Aí ela falou assim, mas você tem que dizer por que você quer ser professora e por que você quer ser irmã de caridade. Então eu disse assim, eu quero ser professora para ajudar as pessoas que não sabem ler e nem escrever. Porque eu tenho muita pena das pessoas que não conseguem escrever nem o próprio nome. Irmã de caridade é para ajudar as pessoas doentes, as pessoas mais pobres, estar junto delas. Os velhinhos, aí eu fui citando quem que eu gostaria de ajudar. Então foi mais ou menos isso, começou lá nos 10 anos de idade. De volta a Marabá, Irmã Vera começou a trabalhar no colégio. Dividia seu tempo entre as salas de aula e atuando como coordenadora. Além disso, desenvolvia atividades pastorais voltadas para o núcleo mais carente e vulnerável do município. Visitas às famílias, a gente rezava o texto com as famílias, a gente fazia reunião com as famílias e a gente também trabalhava um pouco textos bíblicos com as famílias. Então foi mais ou menos isso, e era uma presença assim. Eu não ia sozinha, eu ia sempre com 1 ou 2 irmãs que já atuavam ali. Então foi um trabalho muito bonito, um trabalho muito gratificante. Nas rotas de seu caminho religioso, Irmã Vera foi transferida para a cidade de Goiás, onde foi professora de ensino religioso no Colégio Santana.
Permaneceu lá durante 1 ano, até ser convocada de volta a Marabá para ser vice-diretora do Colégio das Irmãs. Tinha uma equipe assim muito qualificada, uma equipe de leigos assim bem preparada. Então, a diretora, ela era assim muito responsável e a gente conseguia trabalhar em equipe. Então, não foi difícil a gente responder a essa responsabilidade que estava me entregando. Não foi difícil, não. Foi nesse momento que a irmã Vera Lúcia deu um importante passo em sua trajetória. Mudou-se para Brasília, onde deu sequência à sua formação acadêmica. Iniciou a faculdade de Pedagogia e escolheu a área de Orientação Educacional, na qual já vinha construindo experiências. Eu gosto muito também de estar em contato com as pessoas, de poder ajudar as pessoas, de ir ao encontro das pessoas, sobretudo daquelas que eu sinto que estão assim, tão precisadas, às vezes, de uma palavra, de um abraço. Então, eu gosto muito de atuar nessa linha. Então, foi de cheio com o que eu já gosto de fazer. 4 anos mais tarde, tendo concluído a graduação, irmã Vera Lúcia voltou para Goiás, onde passou mais uma vez pelo Colégio Santana. Enquanto orientadora educacional, atendia desde os pequeninos até o ensino médio. Também exerceu ali a função de vice-diretora, além de atuar um pouco na área de economia, que não era seu setor de escolha, mas que foi fortalecida por seu dinamismo e competência. Entre essas 3 funções, trabalhou 7 anos na então capital goiana. Irmã Vera Lúcia acumulou ao longo de sua vida religiosa incontáveis quilômetros rodados e experiências na educação e na fé. Dali eu fui para Uberaba para ajudar na casa de formação, onde nós tínhamos postulantes. Nós tínhamos 11 jovens postulantes. Eu fiquei lá 1 ano e dali me pediram para ir para o Piauí, em Fronteiras, no Piauí. Fiquei lá 1 ano. Aí eu fui para Conceição do Araguaia, no Pará, e de Conceição do Araguaia eu voltei para Goiás novamente, atuando na escola também. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu fiquei 1 ano e meio, no colégio que a gente tinha lá, que hoje não existe mais. E atuando na comunidade e na escola e também, assim, trabalhos pastorais ali no setor. Aí me pediram para voltar para Goiânia. Voltei para Goiânia, fiquei 1 ano, aí eu voltei para o Pará novamente, na Diocese de Castanhal, no interior dos interiores, e lá nós tínhamos 42 comunidades que nós atendíamos. Nós éramos 3 irmãs, então a gente atendia 12 comunidades na cidade e o restante no interior. A gente ia para trabalhar com os animadores, com catequese, com os ministros da Eucaristia. Então foi um trabalho assim muito gratificante para nós. Todas essas idas e vindas tiveram como fio condutor uma característica fundamental do trabalho missionário de irmã Vera Lúcia: estar ao lado do povo, trabalhando e auxiliando quem precisava. Depois de 2 anos em Castanhal, as irmãs foram transferidas para Goiânia, onde alojaram-se em uma periferia. Nessa periferia, nós atendíamos 5 comunidades, a local, e mais 4 comunidades, com catequese, com reuniões com animadores, celebrações. Então a gente preparava os animadores para atuar nas comunidades. A gente não fazia por eles, a gente preparava para eles próprios assumirem. Nós ficamos nessa comunidade 1 ano, aí nós mudamos para outra periferia, que essa outra periferia foi mais intensa para nós. O trabalho mais intenso, porque eram mais comunidades para a gente atender. E foi muito bom, tanto em uma quanto na outra periferia, foi muito bom esse trabalho que a gente assumiu. Ao fim de seu trabalho nas periferias goianas, irmã Vera Lúcia foi chamada a Porto Nacional para integrar a Casa de Formação Madre Anastasia,
onde permanece até os dias de hoje e atua como coordenadora. Nesse novo capítulo de sua vida, foi apresentada um novo e empolgante desafio: ajudar, ao lado da formadora da casa, no acolhimento e na vivência fraterna junto às jovens que estão iniciando os caminhares de suas vidas consagradas. De início, às vezes é um pouco difícil, porque as jovens às vezes estão assim meio assustadas, mas na medida que elas vão, que a gente vai trabalhando com elas, a gente deixa elas assim bem à vontade, então elas têm mais facilidade de aproximar da gente com mais leveza. No início às vezes é um pouco difícil, mas depois vai se tornando tão bom, tão gostoso, tão fraterno, tão gratificante. E eu faço parte da equipe formadora, então eu tento ajudar naquilo que é preciso, tanto na formação quanto nas atividades, as tarefas da casa, vendo o que é necessário. Então estou atuando dessa forma. No dia a dia da casa, as irmãs vivenciam momentos de oração comunitária 3 vezes ao dia. Cada uma assume uma responsabilidade, inclusive as jovens, que vivem uma rotina plena de estudos, às vezes remotos, outras presenciais. As formações remotas contam com a participação de irmãs, sacerdotes e estudiosos de diversas localidades. Também são realizadas semanas intensivas, onde as religiosas da comunidade e outros convidados trabalham ao longo daqueles dias temas específicos e capacitações, de acordo com as necessidades e contextos do momento. Dentre as muitas missões e jornadas encaradas por Irmã Vera, ela salienta uma especialmente desafiadora: ter exercido o papel de conselheira provincial durante um mandato. É uma responsabilidade muito grande, exige da gente. Mas foi um período gostoso, foi um período assim que o governo procurou trabalhar muito em equipe, somando forças mesmo. E a comunicação assim muito clara no grupo. Então para mim foi um período assim que quando eu deixei, eu agradeci, porque eu cresci muito participando desse governo com irmãs assim muito responsáveis, muito preparadas. Então, para mim, foi assim, um aprendizado muito grande. Com os pés no presente e os olhos no futuro, Irmã Vera reconhece a importância de ter abraçado seus instintos e vocações desde cedo, fortalecida pela audácia e bravura que permearam cada capítulo de sua história. Vale a pena a gente arriscar, vale a pena a gente ousar, vale a pena a gente se entregar. Porque na medida que a gente ousa, que a gente se entrega, a gente vai descobrindo se de fato é essa vocação e vai alimentando cada vez mais a vocação, se for para a vida religiosa ou não, mesmo que não seja para a vida religiosa, mas se a gente tiver essa ousadia, essa coragem de arriscar, a gente vai longe. Eu, por exemplo, se eu tivesse que começar hoje, eu começaria tudo novamente, só que com outra cabeça, é claro, né? Porque eu já tenho um bom tempo na vida religiosa. Irmã Vera Lúcia de Oliveira é testemunho vivo de que a vocação verdadeira floresce onde há entrega, fé e coragem de amar. Sua trajetória não é apenas memória, mas semente, que continua germinando em cada vida que toca e em cada gesto silencioso de cuidado. Porque há histórias que nunca terminam. Elas continuam no outro, seguem vivas na missão e ecoam como prece no coração do mundo. O podcast Vidas Anastasianas é um projeto de história oral que busca preservar e valorizar as memórias e singularidades das Irmãs Dominicanas de Montéi. Idealização, planejamento, entrevistas, redação, locução e edição por Pedro Henrique Marino. Registros das entrevistas pelo Núcleo de Comunicação e Marketing da província Nossa Senhora do Rosário.